Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Hoje, dia 5 de junho de 2024, estamos iniciando mais um programa TI Gestão Empresarial, com a apresentação de Cido Claro, com a direção de Ferreira Leite, e na técnica nós temos aqui o Cauã, que segura o piano lá para nós, né? Boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos a esse mais esse programa, que começa agora, e hoje nós vamos falar de assuntos interessantes, inclusive do ramo imobiliário, de coisas que vocês usam todo dia e não têm a mínima ideia de onde vem, como é feito e o trabalho que dá para chegar até vocês. E como sempre, nós falamos no primeiro bloco a respeito da gestão empresarial, a respeito daquele nosso diagrama que persegue a gente a vida inteira, desde que nascemos até a hora que partimos. Mas é um diagrama que sempre nos direciona para o melhor resultado, né? Para gastar menos dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Tudo depende daquelas palavrinhas que a gente sempre lembra: organização, procedimento e disciplina. Sem essas três não há como vencer na vida. Uma pessoa bagunçada, ela vai apanhar muito. E a organização é muito importante para tudo isso. Organização, o controle, planejamento, tudo isso. Nós falamos nas três áreas: financeira, comercial e produtiva. Dentro da financeira, nós falamos em contas a pagar, controladoria e contas a receber. Né? E dentro da controladoria, nós descemos nos setores. Passamos pelo setor de custos, passamos pelo setor de tributação e passamos agora, hoje, né, que nós vamos passar pelo setor jurídico. Nós falamos apenas dos exemplos, porque você pode criar dentro da tua empresa vários setores, tudo depende do nível de controle que você quer ter. Você quer ter a nível de reais, de centavos? Então é assim que funciona. E dentro da organização também. Nós vamos falar primeiramente sobre endereços. O porquê que tem esse diagrama? Por que é importante para a empresa ter o seu diagrama? Para ela chegar dentro do seu organograma. Quem faz o quê? Que hora? Então, quem faz o quê é o organograma. Depois nós vamos ver mais para o final da temporada, nós vamos ver o quê? Os processos. Em cada mesa, de cada funcionário, de cada executante do processo, o roteiro de trabalho dele, que nós falamos em inglês, o workflow. Todo mundo conhece muito bem isso, né? Então, uma empresa bem organizada, bem estruturada, a chance de sucesso é muito maior, porque não perde tempo na sua administração de controles. É mais trabalho estratégico com os clientes, é visando o mercado. Então, nós vamos pedir aqui para o nosso querido Cauã ali já colocar para nós aqui o primeiro frame. Então, nós temos ali o diagrama da empresa, que nós tínhamos ele enchendo a tela toda. Hoje ele vai ficando lá para o cantinho, mas sempre ali. Nunca ele sai da nossa vida. Então, na área financeira hoje, nós vamos entrar dentro da controladoria, depois no setor jurídico. Dentro do setor jurídico, nós temos mais duas seçõezinhas, que é o quê? Clientes e fornecedores. Então, eu tenho lá meus clientes e meus fornecedores. O quê? Contratos. Então, todos os meus contratos. Então, isso fica muito fácil. Por quê? Quando eu quero saber o meu contrato, o que eu faço? Eu entro nesse caminho. E o caminho é o que eu disse no começo, o endereço. Então, o caminho é o quê? Financeira, controladoria, jurídico, clientes. Eu quero os contratos dos clientes. Eu vou lá. Eu quero o contrato dos fornecedores. Alguém pode se perguntar assim, mas por que eu não posso só colocar assim, ó, contratos, clientes, fornecedores? Ótimo.
Eu não poderia colocar tudo num lugar só? Pode. Mas para eu achar, quanto mais detalhe eu tiver no meu endereço, mais rápido eu vou encontrar, por incrível que pareça. Então, isso na gestão empresarial é muito importante. Por quê? Eu não fico perdendo tempo. Onde que está o meu documento? O que, que é? Onde que está? Onde que é? O que não é? E ali dentro do jurídico, vocês podem ver também que nós temos o quê? Né? Nós temos processos. Então, por exemplo, dentro do meu setor jurídico eu tenho os contratos e eu tenho os processos. Se eu tenho um processo contra um fornecedor, contra um cliente ou contra a empresa, né? Ninguém está isento disso. Pode acontecer. Então tem que estar previsto ali o lugarzinho onde vai encontrar isso com rapidez. E já adianto para vocês que no próximo episódio nós vamos ter aqui uma pessoa de segurança, que vai falar de segurança, segurança de rede, segurança de dados. É uma pessoa especialista nisso. Ela vai mostrar para nós como que trabalha com os seus dados seguros, muito seguros. Então hoje aqui nós temos duas ilustríssimas, né, pessoas aqui. Chamo de senhora, senhorita de você. Senhora. Senhora, senhora, impôs respeito agora, hein? Impôs respeito. Então nós estamos aqui com duas senhoras, a Isa e a Ana Carolina. Elas são, como eu disse, do mercado imobiliário. E o que elas trabalham? Com o que elas trabalham? É com algo que você não sai da sua casa de jeito nenhum sem acionar. Seja de um apartamento, seja de uma casa, seja da sala do escritório, seja de onde for, não tem como você não acionar isso. E nós vamos saber hoje como que isso chega até o consumidor. Como que ele vai até lá, de onde vem, né? Todos os trâmites que existem, nós vamos conhecer. Então, nós temos hoje bastante tempo para falar com elas, porque elas têm muita coisa para contar para nós. Então, como diz no ditado, né, popular, nós vamos espremer o cérebro delas até pingar sangue. Porque nós vamos sugar mesmo. Para quem é mais, né, assim, digamos, mais rodado como eu, sabe muito bem do mata-borrão, né? Hoje não tem mais, hoje é computador, tablet e tal. Se falar para os seus netos, ou talvez até filhos, o que é mata-borrão? Ele vai rir, vai falar, sei lá o que é isso, né? Então, a gente fala sempre assim, eu coloco um mata-borrão na mente desse sujeito aqui e vou sugar tudo que ele sabe. Então, eu vou apresentar para vocês aqui a Isa e a Ana Carolina. Sejam bem-vindas. Isa, primeiramente, apresente-se ao nosso público maravilhoso, que é o pessoal que está do outro lado da telinha, você não imagina como essa gente é bacana. Dá vontade de dar um abraço em cada um, pena que não dá, né? Mas quem sabe um dia a gente passa pela casa de alguém, né? Pela empresa de alguém e dá aquele abraço, toma aquele café e bate papo. Isa, fique à vontade para se apresentar aí para os nossos telespectadores. Boa noite a todos vocês. Ele falou que não dá para dar um abraço, mas dá sim. Sinta-se todos abraçados. Né? Mais perto do microfone. Isso. Okay. Pode abraçar ele mesmo, assim. Isso. Sintam-se todos abraçados. Isso. Tá? Aqui é tudo ao vivo, a cores bonito, a gente interage, gostoso, não tem problema nenhum. O Cauã, quando a gente desliza aqui, ele fala, opa, mais para cá, mais para lá, e é assim que funciona. E assim vai. Então tá bom, assim fique à vontade. Tá? Meu nome é Isa, eu trabalho... Minha empresa é a ZKS, né? E sou vizinho do meu amigo aqui, a gente tem porta de frente ali. E eu trabalho já há 17 anos com esse mercado imobiliário, que é um mercado que eu acho, que eu adoro, que eu curto muito. Eu acho muito gostoso. Você coloca os produtos que eu trabalho... você coloca na casa das pessoas, que é aquela casa que as pessoas sempre sonham em ter, né? E as pessoas sonham com o seu lar, sonham em ter a sua casa. E aí os produtos que eu trabalho... Sim, fique à vontade, tranquilo. O Ferreira Leite entrou aqui, mas é tranquilo, não se preocupe. Tá? Mas tudo bem, muito já retornei. Tá, fique à vontade de falar aí da sua, é tão gostoso da sua atividade. eu trabalhar com esses produtos, porque você faz as pessoas felizes. Então, eu gosto do que eu faço, eu gosto de vender, mas eu gosto mais de ver a pessoa ficar feliz com aquilo.
nossa, consegui, nossa, estou colocando isso. E eu vou falar para vocês quais são os produtos, tá? Eu trabalho com portas, vendo portas. A empresa que eu represento no Vale do Paraíba é a Famosul. É uma empresa que fica no sul, fica em Piém. Trabalho com as fechaduras da Raga, que é uma empresa que fica no Rio de Janeiro, na Nova Friburgo, ali. E tem outros itens também que eu trabalho, tá? Mas eu vou focar mais nesses 2 itens que eu acho super importante. Agora você vai contar para nós, né? Você vai contar para nós aqui daqui a pouquinho, né? Você continua aí, você vai contar para nós aqui como é que você consegue aquelas maçanetas, aquelas fechaduras maravilhosas que eu vou lá e fico babando. Fica namorando. Aquilo, hein? Ele é meu vizinho. Ele é meu vizinho, né? Já falei para vocês. Ele mora pertinho ali da minha sala. E ele entra lá e ele fica lá, olhando, fica namorando. Realmente são bonitas mesmo, são lindas. Tem muita coisa bonita, né? Então é isso. E o trâmite que chega para chegar até você? Né? Por exemplo, lá você trabalha com produtos importados também, né? Produtos importados da Itália, produtos assim. Tem e esse uma trâmite para chegar até você? Tem uma linha italiana, que na verdade a linha italiana são os metais, que são as torneiras. Desculpa, gente, bati aqui, travou longe o microfone. Não, normal, é tranquilo, é normal. Descendente italiano fala com a mão. Isso, então, italiano parla. É assim mesmo. E essa linha é muito bonita. É uma linha que chama Paini. Eu já trabalhei no passado com essa linha. Eu conheci muito dessa linha. Aí agora eu trabalho ainda, mas são poucos itens. São mais torneiras, né? E esses itens, eles são importados. Você faz o pedido. Tem alguma coisa em estoque aqui no Brasil, ali em São José dos Campos, que a gente tem. Também o escritório ali, que fica ali. E aí a gente faz o pedido. O que não tem em estoque, ele leva aí vai de 60 a 120 dias para chegar. Mas a maioria tem em estoque. E a parte tributária para importar esses produtos, eles encarecem muito quando chega ao Brasil, esses produtos importados da Itália? Você sabe que os tributos no Brasil, quando chega aqui, sobe bastante, né? Se não me engano, me perdoem se eu estiver falando besteira, mas gera aí em torno de uns 70%. Tá? É muita coisa. Então, um produto que sai de lá por $100 vai chegar aqui por 170. Chega bem caro e todo mundo sabe disso. Mas é produto também de uma qualidade excelente, né? Ali, toda a linha é latão. E falar para vocês, que você fala assim, latão. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Isa, mas você está falando para mim que eu vou colocar esse item na minha casa, mas é latão. Isso aí é o quê? Que material é esse? Pelo que você fala latão, eu acho que é um material assim bem ralé, vamos falar. Né? Eu falei, não, ao contrário. O material, o latão, na linha de ferragens, ele é top. Ele é alto padrão. Daí uma curiosidade que eu não sabia. Para mim, eram os cromados, aquelas coisas tipo que imita ouro lá, né? Aquela coisa maravilhosa. Para mim, aquilo que era o top, não o latão. O latão, na verdade, ele é a matéria-prima que é feita o produto. Aí você pode dar o banho na tonalidade que você quer. Então, existe o marrom argentino, existe o ocre, existe o cromado, existe o fosco, que a gente chama de cromo acetinado, e outras tonalidades que estão se criando aí, a cada dia está evoluindo mais, se criando outras cores. Tem o dourado, né, que o dourado mesmo, ele vai com um fiozinho de ouro ali no meio. E então, você nem imagina que a matéria-prima é essa que é usada. Então, quando falar para vocês, eu vou comprar um item de ferragens, ou seja, maçaneta, ou seja, metal, alguma coisa de latão, latão é uma matéria-prima nobre. Tá? Não se esqueçam disso, nobre. Isa. Então, só para a gente entender agora o porquê eu trouxe você aqui. Você
adquire e vende. No começo do programa, da temporada, eu disse para os telespectadores, olha, toda empresa é uma indústria. E nós agora estamos provando isso. Nós vamos começar a falar do comercial. O comercial começa pela engenharia. Toda empresa começa pela engenharia, como eu disse. Então, o que acontece? Eu preciso entender do meu produto. Vocês viram que a Isa está falando do quê? Da matéria-prima, de como é feito, o banho que tem que dar, a qualidade. Isso faz parte do quê? Da engenharia do produto e da produção, do chão de fábrica. Então, quem está lá na frente, na área de vendas, que é o caso do escritório deles, que é a ZKS, o que acontece? Lá você não vai ver a fábrica, mas elas sabem exatamente como esse produto é fabricado, como que tem que receber. Então, toda empresa, seja ela um carrinho de cachorro-quente, seja ela o que for, ela é uma fábrica, ela é uma indústria, explicitamente falando ou implicitamente falando. Então, a Isa expôs aqui o quê? Expôs aqui como é o produto que ela trabalha, ou os produtos. E aí você vai contar para nós. E as portas? Qual o tipo de qualidade que tem? Nossa, e os materiais? É porque a gente vê aquelas portas lindas, aquelas portas maravilhosas, lindas. E aquelas que você toma a primeira chuva, ela incha toda. Conta para nós aí. A primeira aguinha que a empregada foi lá, lavou o banheiro, jogou uma aguinha na porta, quando veio a porta já deu uma inchadinha, a guarnição já soltou. A gente tem que saber o que compra, o que adquire mesmo. E a porta, na verdade, ela nasce lá na sementinha, né? A fábrica que eu trabalho, ela tem a certificação FSC. Essa certificação, ela tem que acompanhar o produto desde o nascimento. Então, a Famosul, ela é uma empresa que ela planta, ela colhe, ela tem a madeireira, onde ela trabalha as madeiras, e que depois vai para a fábrica, porque ela tem duas fábricas. Ela tem uma em Piém e tem outra que fica em Sergipe, na cidade... Eu esqueci o nome da cidade, em Sergipe, em Aracaju. Tá? Então, a madeira ali, ela tem que ter uma secagem padronizada. Então, ela corta. E ela tem uma otimizadora, que as madeiras, vocês sabem que tem aqueles nozinhos pretos que dá no meio das madeiras ali, né? Então, ela tem uma otimizadora, onde ela passa a madeira por aquela otimizadora e, com o laser ali, ela vai marcando aqueles nódulos pretinhos e vai tirando. Então, ela produz a porta numa madeira limpa, limpíssima, branquinha, que não tem aqueles nódulos, tá? Ali ela vai para a fábrica, aí ela corta no tamanho certinho da onde ela vai fazer o requadro da porta. Aí tem o miolo da porta, que são vários tipos de miolo que pode ser colocado. Tem o que se usa, que é a colmeia, que o pessoal fala assim, isso daí é papelão. Mas a colmeia, ela é muito interessante, porque se você pegar ela no sentido dela ali, ela amassa. Ela amassa. Se você colocar no sentido ao contrário, você não dobra ela, mas de jeito nenhum. Ela tem uma resistência muito forte, tá? Então, ela se torna uma porta mais leve, um custo melhor no mercado, mas uma porta bem resistente, né? Depois vem a nossa chapa, que é uma chapa de HDF, que a gente trabalha com chapa de 3 milímetros e de 6 milímetros. Então, depende do tipo da porta que você está fazendo, que você vai colocar a chapa ali. Tudo isso para ver, né? Nós falamos da fechadura. Eu falei que eu ia trazer uma fera aqui. Olha, conhece o processo produtivo do produto que ela trabalha. E eu pergunto, você trabalhou algum dia na fábrica? Não Olha trabalhei. Aí. Mas eu visitei muitas vezes, acompanhei a produção. Então, você para fazer a venda, você tem que conhecer o produto desde a hora que nasce. Porque senão você não vai conseguir passar... você não vai conseguir falar para o seu cliente com propriedade, com segurança, saber o que você está passando para ele. Então, você fala para ele, você faz a venda, mas você sabe o que você está vendendo. Você tem certeza daquilo que você está vendendo. Entendeu? Então, você tem que conhecer o nascimento dele, da onde ele vem. Exatamente. Então, veja bem,
tudo isso faz parte do quê? Nós já estamos entrando na nossa segunda parte. Estamos saindo do financeiro, indo para o comercial. E o comercial, ele está sempre interagindo com a produção dos materiais que ele vende. Então, quem conhece bem um produto, a facilidade de venda é bem melhor. Agora nós vamos passar um pouquinho para a Carolina. Ana Carolina, você trabalha junto com a Isa, né? Vocês são parceiras lá, sócias, certo? A tua área é mais no controle de estoque? Qual é a tua área? Porque, como eu comentei aqui, nós temos as 3 áreas, né? A financeira, comercial e produtiva. E eu conversando com vocês lá, vocês falaram assim, ó, nós somos o PTO, né? Pau para toda obra. Lembra quando eu falei para vocês que não independe do tamanho da empresa, todas elas têm todos os departamentos. Não tem como não ter, tem. No caso aqui da empresa delas, né? O que acontece? Elas fazem os processos. Uma hora ela está no contas a pagar, outra hora está no contas a receber, outra hora está na compra, outra hora está no controle de qualidade, outra hora está ali estudando a produção como faz, né? Marketing, vendas, tudo isso. Então, ou seja, 2 pessoas, vocês são em 2 lá, né? 2 pessoas que estão envolvidas em 9 departamentos. E sem contar o quê? Os contratos, as vendas, os problemas que dão. Porque não são só flores. Existem os espinhos, e muitos. E é preciso estar preparado para isso. Então, nós vamos conversar aqui com a Ana Carolina quais as atividades que ela exerce dentro da empresa. Ou seja, qual é a música que ela dança? É valsa, tango, né? Então, conta para nós aí, Ana. Oi, boa noite a todos. A gente faz um pouquinho de tudo, né? Um pouco de tudo ali da empresa. Então, eu trabalho desde do estoque ali, dos pedidos, da venda, da pós-venda, tudo um pouco. Né? Eu sei de cada cantinho ali, de cada cliente ali. E você faz o acompanhamento pós-venda lá com o CRM, verificando o cliente, se está contente com o produto, sim, se está atendendo bem, as reclamações, então tudo cai no seu colo, né? Exatamente. E da Isa também, obviamente, de vez em quando, né? A gente só não só vende, né? A gente tem o pós-venda também, a gente quer agradar o cliente, né? Então a gente tem aquela pergunta sempre depois que compra. Ficou satisfeito, né? Te agradou, né? Então, o pós-venda é sempre importante para a gente também. Sim. Inclusive, eu ouvi um comentário no YouTube que eu fiquei pensando assim, eu falei, acho que eu tenho que dar uma conversada com esse cara. Porque ele falou assim, olha, você sabe qual o departamento mais importante da empresa? É a área de vendas. Eu falei assim, pô, a empresa dele só tem vendas? Não, a área mais importante da empresa são todas. Qual é o órgão mais importante do seu corpo? Todos. Qualquer um que falta, pronto, já não está mais funcionando legal. Então, todas as áreas da empresa, ela é importante. Né? Muito importante. Então, todos os empresários têm que ter isso na cabeça. E quando eu falo aqui para os gestores, e eu puxo a orelha dos gestores, tem gestor que ele sobe num pedestal, ele não conversa nem com o cara do contas a receber. O gestor não precisa saber fazer detalhes, mas ele precisa entender como funciona. Olhar e saber o que está acontecendo. Então, simplesmente falar, não, eu sou um gestor, eu sou formado não sei aonde, eu sou PhD, não quer dizer absolutamente nada. Aquele que conhece o processo da sua empresa, quem faz o quê, e se tudo está funcionando corretamente, ele é o cérebro da empresa. O cérebro tem que saber como é que está funcionando o coração, o fígado, o rim, todos os órgãos do corpo. Assim é um gestor. Suportado pelo seu controller, suportado pelos seus diretores, suportado pelos seus gerentes e sabendo o resultado dos números que chega na mesa dele. Porque ele não tem condição de fazer tudo quando a empresa é muito grande. Não é o caso, por exemplo, da Isa e da Ana Carolina, que elas fazem, as duas lá, né, dançam ali conforme a música. Mas uma empresa grande que tem aí 400, 500 funcionários, 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, não, cada um tem sua atividade. Às vezes tem atividades que tem 3, 4 fazendo, porque é muita coisa. Eu já implantei sistema de contas a pagar, que eram simplesmente 5 pessoas que faziam contas a pagar. Dentro do contas a pagar tinha os setores que era, pagava sua matéria-prima,
pagava só serviço, outro cuidava de subcontratos de uma determinada linha. Então, ou seja, porque era muita coisa. Quando a empresa é menor, uma pessoa faz. Quando é um pouco menor e não tem assim, né, muito movimento mesmo, eu falo muito empresa grande. Então, o que acontece? A mesma pessoa pode fazer. Ela separa, se organiza, o horário que ela vai fazer. Eventualmente vai ter uma interrupção aqui ou ali, um cliente que telefone, que quer falar. Mas todos os departamentos têm que estar sincronizados e funcionando perfeitamente. Então, os gestores que sobem num pedestal e não olham para o seu pessoal que está trabalhando, desde a administração lá, o chão de fábrica, tudo que está acontecendo. Como nós vemos aqui com a Isa. Por que ela se preocupa e tem que se preocupar? Como é feito o produto? Como ele é fabricado? Qual a qualidade, né? Então é isso aí. Ana Carolina, e o mercado brasileiro? Você que está lá na frente, vendo o consumidor, vocês fornecem tanto para o mercado de casas e prédios, né? Isso. E prédios é venda, por exemplo, um prédio, até um engenheiro falou para mim, eu prefiro fazer um prédio do que uma casa, porque a casa é muito detalhe. Um prédio não, eu fiz o primeiro andar, os outros são todos iguais. Então eu falei, pô, realmente, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente. Então, Ana, diz aí para nós, o mercado parte, principalmente aqui na nossa região, né? No Brasil inteiro, obviamente, porque o Brasil inteiro está nos assistindo e, né, vai conhecer bastante desse mercado. Mas São José dos Campos, Vale do Paraíba, que está crescendo muito, né? Muitos prédios. Conta para nós aí. No Vale do Paraíba, a gente atende toda a parte de engenharia, né, construtoras, todos, e consumidor final a gente atende no Brasil inteiro. Então, a gente consegue atender o consumidor final ali, a gente faz entregas, né, pelo correio, Mercado Livre, então a gente consegue atender um público maior ali. Então, vocês fazem a venda pelos vários canais de vendas, né? Pela internet, por telefone. Vocês fazem visita também lá nos prédios, por exemplo, nos edifícios, como que está funcionando, a qualidade como está, como é isso? Não, sim. Na questão de prédios, assim, a gente faz a medição das portas, né? Então, a gente tem que ir até os prédios, né? As construtoras ali, e medir cada apartamento, cada ambiente ali, um por um, onde vai ser colocada a sua porta. Então, toda vez a gente está lá subindo 25 andares, 30 andares, um por um, para medir os apartamentos, um por um. E mesmo que um andar é igual ao outro, igual não diria, semelhante, né? Dá problemas de medida de um para o outro, ou não dá? Não, tem diferença de medida sim. Às vezes passa um pouquinho do gesso ali, o gesseiro passou um pouquinho a mais, então a gente tem que medir sempre um por conta disso mesmo, né? Que como as portas têm batentes diferentes, tamanhos diferentes, então a gente tem que medir sempre o ambiente um por um, para não dar essa diferença. Porque senão replicar assim acaba dando erro mesmo e não vai dar certo. Então, tudo isso que nós que moramos num apartamento ou moramos numa casa, não temos a mínima noção de como são as coisas para chegar até a gente, né? Quando nós botamos a mão numa maçaneta, como eu falei no começo, né, que todo mundo bota a mão numa maçaneta para sair de casa, ou para entrar em casa, ou para sair do escritório, entrar no escritório. Não tem ideia do trabalho que deu para aquilo chegar até ali, né? Desde a matéria-prima a toda a cadeia produtiva para chegar até ali. E como que se minimiza o custo disso? Através da automatização. Dentro desse setor, por exemplo, que nem você falou, né, das portas, que os nós são eliminados por uma máquina, e as fechaduras, né, as maçanetas, e tudo isso, né, é totalmente automatizado hoje, com robótica, ou ainda continua muita coisa manual? Como é que funciona? Muita coisa manual. Ainda tem algumas coisas que são realmente automatizadas, tá? Por exemplo, na confecção das fechaduras. Então, oi? Sim, pode falar. Tá funcionando. O pessoal lá está ouvindo. Estava, hein, gente? Vocês não estão ouvindo? Fala para nós aí. Estão ouvindo ou não estão ouvindo? Eles estão ouvindo sim, claro. Então tá. Então, muita coisa ali é automatizado, tá? Por exemplo, para colocar
as máquinas, então a máquina cai dentro da caixinha, as guarnições. Então, mas para fabricar as maçanetas, ainda é um a um. Tá? Então, tem ali os produtos, a pessoa coloca na gôndola ali, tem uma... como é que se fala? Tem uma tela grande onde põe para dar o banho, daí depois já sai tudo ali com os banhos. Então, isso depende das pessoas para poder fazer. Então, parte automatizado e parte ainda não. Né? Muita coisa depende do ser humano para poder fazer. Então, para a automatização ainda está um pouquinho longe, digamos assim, né? Porque é um trabalho de arte, né, Isa? Nossa, quando eu vi como é que faz uma maçaneta de latão, eu falei assim, peraí, não pode ser desse jeito. Hoje, gente, eu não sei se mudou, tá? Mas quando eu comecei, há 17 anos atrás, mas depois eu ainda fui, há uns 5 anos, 6 anos atrás, eu fui ver novamente. Então, ele dissolve o latão, ele derrete num forno, parece aqueles fornos de pizza, sabe? Mas não é de pizza. Não é de pizza. É um calor ali, então ele dissolve, pega com parece uma concha bem comprida, põe no formato ali, tem a forma ali, formato que vai ser feito a maçaneta, ele despeja aquilo ali e entra lá na estufa. Eu falei, não é possível que ainda se faz dessa maneira, mas é assim. Por isso o preço, por isso é um produto mais caro, né? Porque é um produto feito manualmente. Exatamente. Então tem esses detalhes. Aí as outras não, as outras já são mais automatizadas, já é um processo diferente. Mas tudo tem a sua forma de fazer e tem o seu custo para isso, né? Quando eu fui construir a minha casa, isso faz uns 20 anos, tudo bonito, lindo. O arquiteto foi lá, desenhou, maravilha. Não, mas isso faz uns 20 anos que eu construí minha casa. Eu nem conhecia. Eu já tinha um escritório lá no outro prédio. Mas eu não parava lá, né? Eu trabalhava mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Quem cuidava mais disso era o general lá em casa, né? O general que tomava conta, né? General, a dona Fátima, ela que cuidava disso. E quando eu fui com ela para escolher as maçanetas, o meu coração quase parou. Porque foi ali que doeu o fígado. Mas eu não tinha a mínima ideia de como que era fabricado, né, o trabalho que dá. É o que todo mundo, quando vai comprar um produto, fala, nossa, mas está muito caro. Geralmente eu digo assim, olha, não, você sabe que não existe nada caro? Existe o que nós podemos ou não comprar, são coisas diferentes. Né? Nós podemos comprar uma coisa mais simples, uma coisa mais complicada e assim por diante. Então, em tudo tem o seu trabalho. E quando nós entrarmos na área de produção, que eu vou explicar para vocês um processo produtivo, nós temos as empresas, as indústrias, que são as manufatura discreta, que são aquelas de montagem, né, tipo automóveis, bicicletas, motos, etc. E temos aquelas que são indústrias de processos. Quando a Isa falou a respeito da temperatura, sabiam que essa temperatura é medida e custeada no produto? Nós falamos de custo aqui, eu falei que não ia entrar em muitos detalhes. Mas o calor é medido e faz parte do processo produtivo na indústria de processos, em fundições, na área alimentícia, em laboratórios. Tudo o que se vai ali é custo, e é apurado o custo. E, por incrível que pareça, tem impostos. Tem impostos. Então, quando ele chega no consumidor, o consumidor não faz ideia de por onde ele passou e quanto custou. Né? Então, isso é que está o preço. Isso é que traz para a gente o mercado, que é o que nós vamos falar agora. Como é que está o mercado imobiliário hoje? Atualmente, ele está bem aquecido. A gente já passou por momentos bem tranquilos e que estava bem devagar, né? Agora, realmente, deu um boom, explodiu de obras, construções de casa, são vários condomínios se abrindo aí, São José dos Campos está bem aquecido, não só São José, a região, né? A gente sabe disso. Então, nesse momento,
eu acho que a parte imobiliária, aí, imóveis e de obras e de lançamentos, está bem aquecido. Está muito bom, está ótimo. Olha que notícia boa para nós, hein, Isa? Sim, sim. A gente tem, né? Eu participo ali da Convap. A Convap é uma associação das construtoras do Vale do Paraíba e a gente sempre está assistindo plenárias. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma plenária com o Felício. Né? O Ramute vai estar lá. Opa! O prefeito. Se encontrar com ele, dá um abraço nele. Também, fala assim, ó, tem um abraço aqui. Falando daqui, né? Falando da região, falando de como está o andamento do que eles estão fazendo, né? Por nosso estado aí, e o Anderson aqui na nossa cidade, a quantidade de obras que tem, de reformas, de melhoras nas nossas estradas, nas nossas avenidas aí, né? É uma coisa também que passa despercebida pela gente, né? Passa. Quando nós vamos trabalhar, eu sempre também comento isso com os telespectadores e em muitas palestras também, que o primeiro dia que você vai para um emprego, por exemplo, você pegou um emprego, primeiro dia, você observa tudo. Né? Você observa a rua, você observa a boteco, a padaria, a árvore que tem e tal. No segundo dia já começa a diminuir essa observação. Um mês depois, você lembra que você saiu da sua casa e chegou no emprego. Você não vê uma obra que está acontecendo. Né? Você não vê nada. É automático o negócio. Então, muitas vezes as pessoas falam assim do diagrama aqui da gestão empresarial. Ah, mas é repetitivo e tal. A vida é repetitiva. Todo dia você levanta, abre a porta da sua casa, sai, vai trabalhar, sem perceber. É tudo automático. É como, por exemplo, quando nós vamos dirigir, começa a dirigir. Tudo aquilo, aquela preocupação, a gente chega a ficar transpirado, tremendo e tal. Começa a tornar tão automático, e é aí que mora o perigo, né? E a gente não percebe. Nas empresas acontece a mesma coisa. Então, por isso é que nós falamos assim, de tempos em tempos nós temos que parar e afiar o machado. Porque senão a produtividade começa a cair. Então, na gestão acontece isso. De tempos em tempos, os gestores, os administradores têm que parar a turma e falar, gente, a nossa empresa é isso. A nossa empresa funciona assim. Olha, você está nesse departamento aqui. E, de preferência, fazer rodízio. Então, por exemplo, quem está no contas a pagar, passar por contas a receber. Participar da empresa inteira em rodízios. Porque ele vai perceber e entender todo o contexto que ele está trabalhando. E nós vamos chegar nesse ponto, quando nós tivermos todo o nosso diagrama aqui já exposto para os nossos queridos telespectadores que nos acompanham o nosso trabalho e apoia. No final, eu disse para eles, e vai acontecer isso, a estrutura todinha da empresa, com as pastinhas dentro do Explorer, onde que você coloca cada coisa. Como nós mostramos aqui hoje, no jurídico, onde que eu coloco os meus contratos, onde que eu coloco os meus processos. Vai ter tudo isso. E até o final da temporada vai ter uma novidade muito boa, já em julho, que eu vou apresentar para vocês aqui. E eu duvido que alguém vai se atrapalhar quando for fazer o controle de gestão da sua empresa. Não vai mais perder tempo, com certeza. Então, nós trouxemos essas duas mulheres maravilhosas que, né, nos mostraram aqui como é. Nós ainda vamos conversar mais um pouco, né, que daqui a pouco nós vamos falar sobre TI e sobre endereços, como eu falei no começo. Tá? Muito bem. Então, eu tenho mais uma pergunta. Eu tenho inúmeras perguntas que não vai dar tempo de fazer todas, né? Mas eu tenho mais uma pergunta. Então, por exemplo, o cliente que chega para vocês, quais as dúvidas que ele apresenta quando vai escolher? Por exemplo, a parte de fechaduras, ferramentas e portas. Quais são as dúvidas que ele apresenta? Porque ele não conhece nada, assim como eu, né? Não conheço nada. Eu vou chegar lá e qual que é a melhor? O que você me diz disso aqui? O que você me diz daquilo? Então, vai ter que adequar ao orçamento dele, né? Como que funciona isso? Como é que vocês trabalham isso aí? Prédio é uma coisa, lá tem o orçamento, já tudo, você já faz o orçamento. Acredito que já tem uma diretriz, né? Agora, uma casa, vai construir uma casa aí de 500, 600 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, eu vejo muito em São José, e casa de 900 metros, né? Como é que funciona esse segmento mercadológico?
O que você disse é verdade. O prédio, ele já tem ali uma pré-descrição do que ele necessita. Então, eu quero esse tipo de porta, eu quero esse tipo de fechadura, eu quero... Você pode estar, aí você orça, mas tem alguma coisa melhor, eu posso mudar, ou tem alguma coisa mais em conta. Então, você vai adequando ao orçamento dele, né? E o que vai atender à obra dele, o padrão de obra dele também. Agora, a residência tem as pessoas chegam para você, a casa, ela chega para comprar a porta e a fechadura já quase finalizando, já tem que estar finalizado a obra, né? Então, ela já gastou tudo que ela tinha. Então, ela já está enforcada ali. A gente diz que quando chega para colocar os últimos itens da casa, você já gastou tudo que você tinha guardado e colocou na casa. Então, são os itens finais, que aí a gente vai ter que trabalhar nisso. Mas me fala o que você tem. E aí você vai colocar, olha, qual é o tipo da sua casa, um alto padrão. Então, vamos ver isso aqui, vamos mostrar. A gente vai mostrar para ela uma porta que vai ficar muito bonita, muito linda na obra dela e que não é tão caro. Assim como tem as super laca, que são portas caríssimas, né? Então, a gente vai fazer uma adequação na obra dela ali, do que vai poder ela colocar ali, que não fique tão caro para ela. Aí vai o gosto do cliente também, porque você pode mostrar alguns itens, ele fala, mas eu quero esse, eu gostei desse. Então, vamos ver o que a gente pode fazer nisso daqui, né? Vamos parcelar, vamos financiar, vamos fazer alguma coisa aí. E a fechadura, a mesma coisa. Esses são os 2 itens ali que você vai estar colocando para o cliente. Você vai estar dando várias opções para ele, tá? Ele vai escolher o que ele gosta mais. Tem muita gente que vai lá e fica pegando na fechadura. Essa não vai machucar minha mão. Essa aqui tem uma beiradinha assim. Vai enroscar minha roupa quando eu passar. Então, essa tem a curvinha, essa não vai enroscar. São muitos detalhes. É a qualidade do produto final. É a qualidade do produto final. Então, a gente tem lá bastante opções. Então, você vai colocar para o seu cliente, você vai mostrar para ele, dar a melhor opção para ele. Aquilo que vai caber no bolso dele e que vai deixar a casa dele muito bonita, muito linda. Porque ele vai estar olhando aquilo todo dia. Ele vai morar ali, todo dia ele vai pegar na fechadura, todo dia ele vai olhar a porta. Então, tem que ser alguma coisa assim que agrada, que faz ele feliz, né? Que ele fica feliz por aquilo. Então, aí eu vou falar para vocês aqui. Lembra quando eu falei que tudo é uma empresa? Pois é. Quando eu construí a minha casa, eu abri uma empresa. Não abri o CNPJ, não. Eu abri um controle. Eu tenho tudo o que eu gastei até hoje. Desde a fundação até o final. O próprio arquiteto falou para mim, nunca na minha vida alguém fez isso. Então, quando vocês forem fazer uma construção, conversa com o arquiteto e já faz o seu planejamento orçamentário. Já levanta todos os itens que precisa, nos mínimos detalhes que você puder. Abra uma empresa, porque quando você vai construir uma casa, você está construindo um produto. Por isso que eu toquei aqui em produto final. Para construir a casa, você vai ter que ter a engenharia, a contabilidade, o quantas a pagar, o quantas a receber, que é você que vai estar pagando. Você é o cliente daquele produto. Tá? O departamento de compras você vai ter. O departamento de marketing e vendas entra numa construção de uma casa. Por quê? Você pode fazer uma casa grande, mas se ela não tiver uma beleza, o valor de mercado cai. Então, a beleza do teu imóvel valoriza o teu patrimônio. E os produtos que você recebe, você conferir a qualidade. E eu vou dizer para vocês aqui uma coisa interessante a respeito de um controle empresarial, a respeito de gestão, porque construir uma casa é uma gestão. Então, eu tive que trocar todas as esquadrias da minha casa, porque me entregaram um produto muito ruim, empenado. Eu tive que devolver tudo, pegar outro fornecedor, foi um transtorno, tive que esperar mais de acho que 2 meses para poder produzir a outra. Mas a outra, quando me entregou, ele disse assim,
eu te entrego com 10 anos de garantia. Se empenar uma porta, eu troco para você. Então, quando você falou na qualidade, que você vai lá na produção, ver como faz, para você poder vender, é o sucesso da tua empresa que você está primando por ele, né? Então é isso. E estão de parabéns, viu? Estão de parabéns. Porque tem muito vendedor que ele pega e vende. Ele fala, eu vendi, dane-se, né? E não é, você tem que ter uma sustentabilidade. Então, essa sustentabilidade, o que que é? O cliente vai falar para o outro, olha, eu comprei lá e fui muito bem atendido. A assistência foi muito boa. Então, não é uma venda só. Mesmo que ele só vá construir uma única casa na sua vida, mas ele vai ter filhos, ele tem cunhado, ele tem amigos, né? Eu já indiquei o arquiteto para vários amigos. Por quê? Do jeito que ele desenhou, até hoje. Eu não mudei nada. E outra coisa também, ele falou assim, eu faço o desenho da arquitetura, não vou mudar isso. No meio da obra, ele falou, cara, é a mesma coisa de você projetar um carro, no meio do processo produtivo, não, vamos mudar a porta agora. Não é assim. Então, a gestão está dentro de tudo que nós fazemos. A gestão familiar, a gestão da empresa, a gestão de uma obra, a gestão da cozinha que a sua esposa faz. Tão complexo é. Tá? Então, agora, nós vamos, né, aqui ir para a área de TI, que eu vou explicar para vocês o que é e como é que nós controlamos o nosso mundo. Cauã, por favor, a primeira frame aí. Então, nós vemos aqui, ó, endereços. O que significa endereços? Tudo está em um local físico no universo. É muito mais complexo do que se imagina, mas vamos começar pelo sistema solar, onde nós estamos. Então, o que que acontece? Onde estou agora? No planeta Terra, no continente americano, num país Brasil, na região sudeste, no estado de São Paulo, cidade de São José, no bairro, rua, número, estúdio e sala. E nós temos o Cauã na nossa frente, né, Cauã? Certo? Então, isso aí. Então, tudo é por endereços. E quando eu disse para vocês que o Brasil é muito bem organizado, eu mostrei aí, olha, tá vendo? Ó? O Brasil é dividido em 5 regiões. Tá? Então, quando você vê o código do seu município, o primeiro dígito significa a região. O segundo dígito significa a cidade, o estado dentro da região. E o terceiro, quarto, quinto e sexto dígito significa o número do município dentro daquele estado. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, São José dos Campos, o código do município para o Brasil, na distribuição geográfica, São José dos Campos é o número 354990. Então, nós temos a região norte, a região sudeste, a região centro-oeste, região sul, região nordeste, e assim os cinco regiões que temos. Então, dessa mesma forma, funciona, no mesmo conceito, quando nós falamos de conceito, o IP das máquinas. Então, Cauã, por favor, o próximo frame, e nós vamos agora ver aqui que nós colocamos as pastas. Está vendo que tem os endereços? Olha lá, ó. Lembra quando eu falei na gestão empresarial? Dentro da nossa organização, dentro do nosso computador, vai estar organizadinho, sincronizado com a gestão. Eu tenho financeiro, eu tenho lá a controladoria, entrei no meu departamento jurídico, lá na minha pastinha no Explorer, entrei nos meus contratos e vou ver os meus contratos de clientes e fornecedores. Fácil. Em segundos você encontra o que você precisa. Aí, por favor, a próxima. E agora nós vamos entrar na curiosidade. Não é curiosidade, é conceito. Então, tudo que nós temos na nossa vida, ele tem um conceito e convenções. Nós temos a convenção do tempo, nós temos a convenção da música, das 7 notas, nós temos inúmeras convenções na nossa vida, que é como uma maçaneta, nós não percebemos que ela está ali. Mas usamos ela todos os dias. E, no começo, eu falei para vocês que um celular, ele só entende 0 e 1. Então, eu fiz esse demonstrativo simples para vocês,
Porque dentro de um computador, dentro de um celular, de um tablet, seja lá o que for eletrônico, ele funciona exatamente como está aí. Não são lâmpadas, mas são uns anéisinhos, micros. Porque antes era grande. Com a tecnologia da miniaturização, foram miniaturizando. Está difícil, mas foram cada vez mais criando miniaturas. Então hoje nós temos máquinas de capacidade aí que nem dá para calcular. Imaginem vocês um Google, a capacidade de armazenamento que ele tem. Enquanto nós estamos falando aqui, imagina quantas fotos já armazenou, quantos textos já armazenou, quantas músicas já armazenou. Vocês têm ideia disso? E o computador só entende o que está aí, ó. Essas lampadinhas dentro dele ficam acendendo e apagando constantemente a tudo que fazemos. Então, quando ele está, a energia só tem 2 estados, ligado e desligado. Quando ele está desligado, ele vale 0. Quando ele está ligado, ele vale 1. E o computador só entende isso. E quando nós falamos em segurança, quem conhece o que eu mostrei aí, ó, tá vendo lá? Binário. 1100001 11000. Quem conhece isso aqui, dentro das 2 convenções que nós temos, não existe segurança no computador. Perguntaram para mim, mas e a segurança na informática? Não existe segurança. Não existe segurança. Por que não existe segurança? Porque quem conhece isso aí e sabe falar a língua nativa do computador, vai aonde quer, no endereço que quer e pega o que quer. Por isso é que existem muitas seguranças, porque quem trabalha em linguagens de alto nível que os humanos entendem, para ele chegar nisso aí, ele já está pertinho do hospício e já não estiver lá dentro, né? Então nós temos ali, no hexadecimal, isso aí significa uma coisa. E depois ele transforma num caractere, num sinal, numa imagem, compõe vídeos, movimenta na velocidade da luz. Fantástico, né? Nós temos 2 convenções para esse 0 e 1 da nossa vida. Uma convenção é o EBCDIC, que é para o sistema de arquitetura 360, que foi criado nos Estados Unidos na década de 1960. E depois veio o ESC2. Ali está 1, mas é ESC2, tá? Que é uma sigla. Quem tiver a curiosidade pode ir no Google e perguntar, que lá tem toda a tabelinha explicando tudo certinho, detalhadamente. Não é como quando eu comecei na área de TI, que eu tinha que ir atrás das bibliotecas da vida. Tá? Cauã, por favor. Então, aí está uma curiosidade. Alguém imagina que quando você está com o celular na mão, a única coisa que eu estou entendendo é ligado e desligado? E quanta coisa linda ele traz para a gente. E quanta coisa que a gente consegue fazer com ele. Consegue mudar, consegue transformar o rosto, tocar numa tela. Aquilo ali, tudo está sendo processado com 0 e 1. Então, Cauã, os frames acabou, né? Enfim, beleza? Ótimo. Então, aos telespectadores, eu acredito que tenha tido um bom proveito do nosso programa. E eu deixo aqui, várias vezes eu já falei isso, quem tiver dúvidas pode me contactar pelo WhatsApp, pode entrar no nosso programa, na página lá, olhar, e também pode entrar pela TVI, que é radioimprensa.tv. É isso mesmo, se eu não estou enganado, porque é só vocês procurarem. Eu sempre procuro lá, e quando eu me atrapalho, eu peço ajuda para o meu neto, porque eu tenho ali um suporte do meu lado. Né, Isa? É ou não é? Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando ela se enrosca lá, elas pulam dentro da minha sala também. E quem que socorre? É o Irving. O Irving é o meu neto, né? Que é aquele rato de computador. Então, é isso aí. A todos vocês, eu agora vou deixar aqui um minutinho aqui para Isa se despedir dos nossos telespectadores, e para Ana Carolina também. E tivemos o imenso prazer de conhecer esse mundo das fechaduras e das portas. Como se diz, tem 2 palavras que abrem muitas portas, né? É o abre e fecha, né? 2 palavras. Então, tá 2 certo. palavras que abrem as portas, né? Abre e fecha, né? Então, abre e fecha. Então, é isso aí. E
para abrir e fechar, nós dependemos da maçaneta. Isa, maçaneta. pode despedir dos nossos telespectadores e muito agradecido pela sua presença e pela presença da Ana Carolina também. Eu que agradeço vocês, eu agradeço a você, né, por ter feito esse convite, eu adorei participar, agradeço ao pessoal que está assistindo também, e é muito gostoso mesmo estar aqui conversando, batendo esse papo e tirando a dúvida de muitas pessoas que não imaginam o que é, né? Exato. O tempo é curto, não dá para a gente falar tudo, não dá para... Existe milhões de coisas para se conversar, para se esclarecer, para falar, mas fica aí o meu contato, tá? Podem falar com você. Pode falar comigo. Pode falar com ele que eu dou um grito da minha sala para elas. Quem tiver dúvida, tá? Nossa, fiquei curioso, quero saber mais. Gente, as portas estão abertas para receber vocês, tá? Fica muito lá obrigado. Classic e fiquem à vontade para ir nos visitar, tomar um café com a gente e bater um papo. Muito obrigado, muito agradecido. Ana. Muito obrigada pelo convite mesmo. Faço das palavras da Isa minha, né? Quem quiser seguir a ZKS lá no Instagram também para conhecer um pouquinho mais do que a gente trabalha, né? Então fica à vontade, a ZKS Oficial. Então convido a todos a seguir lá. E o link que eu passo para vocês também, aqui não é proibido ser fofoqueiro, viu? Pode contar para todo mundo o nosso link aqui, tá? Pode contar para todo mundo. Conta para o papagaio, para o cachorro, para a vizinha, para o vizinho, para todo mundo. Não tem problema nenhum. Porque o nosso objetivo e a nossa missão é levar a informação da gestão empresarial, TI, do mundo dos empresários. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe e ilumine o caminho de cada um. E até quarta-feira que vem. Tchau. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.